região nossa daí de baixo, entre. E aqui hoje a comunidade da Maria não existia, né? Não tinha comunidade. A comunidade era lá na ponta. Porque o cara lá, a comunidade era dele. E ele não era ocupado, porque o passado era assim. Cada cara que tinha dinheiro, ele tinha a capela dele e tinha e o padre vinha sempre a missa na casa dele. Tinha a cultura do Pansari. Essa que era a cultura. A primeira, a comunidade era chamada de São Raimundo, lá na casa do senhor Benedito Ribeiro. Aí participava todo o pessoal daqui, né, que agora é Santa Maria. Até o pessoal do Sagrado participava também. Aí depois, aí teve um dia que o padre, era o padre Sebastião, aí ele veio pedir para o senhor Benedito passar a terra que estava, a capela, né, que estava, passar as terras para a paróquia. Aí ele se revoltou, disse que não, isso ele não ia fazer, que não aceitava de jeito nenhum. Aí teve uma discussão, aí não entraram em acordo. Aí depois, aí ele disse então que estava fechado lá, que tinha que arrumar outro lugar, né, para fazer outra comunidade. Aí ele disse, nesse tempo que era quanto que foi os fundadores da comunidade de Santa Maria, o meu pai, o seu delegado, o Chico Aparício, não sei se faltou o nome dele. E o Gordo, que era que tinha a santa, né? E veio, convidou o pessoal da comunidade, da região, para formar a comunidade. E tinha Santa Maria. E o pessoal falava na época que dava certo, né? Santa Maria e São José, os dois que criaram Cristo. Pô, e aí começou. Sei que todos esses, aí eles se reuniram, aí vieram fazer aí na Santa Maria, eles pediram a terra o senhor Mário Abacate me doou a terra, em Nazaré Abacate, aí doaram a terra e eles construíram uma igrejinha, uma capelinha de madeira. Aí começou aí a comunidade de Santa Maria, a primeira igreja, porque eu sei que quando nós casamos foi em 76. Aí depois nessa igreja de madeira, foi construída em 74. Aí passou para fazer a de alvenaria, alvenaria, né? Esse é não faz muito tempo, ele colaborou muito lá. E aí trabalhei lá nos apertos que o pessoal podia fazer, né? Irmão da Terceira, e trabalhava lá. E uma escola era toda a comunidade, então, e tudo uma barulho. Deixou barraca, aí eles fizeram barco de madeira, por fim, depois na alvenaria também eu contribuí. E aí hoje nós temos uma barraca toda, né? A grande fé que a gente percebia no povo, na participação. E as famílias, elas pareciam que elas não é que hoje não sejam devotas, mas as famílias, quando iniciou a comunidade, eram muito devotas de Maria. E todos eles diretamente eles se envolviam, não só na participação, mas também de convidar as famílias para poder participar do Sírio da comunidade. Batelão, eu tirava pau, chegava o Ciro era sábado. Sábado não, precisamente é de 8 dias, né? Era domingo, Ciro. Aí pegava, lavava o batelão tudinho, aqui não metia no Zé Tulipinho, metia o vara. Aí enfiava aqui, para bandeira, sabe? Aí eu vinha dele lá no remo, no faia, e um cada de homem naquela época, né? E eu remando aqui no lado. Eu acho que a minha memória mais marcante era a Dona Negote, a mãe da Rosária. Ela vinha lá de cima no batelão. Aí ela vinha embarcando tudo pessoal. Aí quando ela chegava aqui, o batelão estava
cheio de gente. Na tarde todo mundo aí de si. Aí, como não tinha pistola, era no foguete. Uma batelão era só para soltar o foguete. Aí o Santo ia na frente e o foguete vinha atrás. Muitas lembranças também, né? O pessoal que já trabalhava, que já se foi, contribuíram muito, então, era a construção, né, da comunidade. Os princípios que era da comunidade, na participação do povo, no incentivo, na colaboração, que o pessoal se doava muito para isso. Quando começou, tudo era através de doação das pessoas. Não se fazia coleta, rifa, bingos. Eram as famílias mesmo que se envolviam e cada um, da maneira que podia, ajudar financeiramente para que a gente pudesse construir a nossa igreja. Então isso é demonstração de uma união muito grande que tinha no povo. E é bom que isso seja lembrado para que possa ser resgatado de novo esses valores aí da vida para a comunidade de novo. As novenas se iniciam um mês antes do Sírio. É que ele faz a preparação já para preparar as famílias para no período da festa participarem da festa. A gente divide assim, em vilas. A gente faz a novena e divide em vilas. Vila da família Pinheiro, da família Ferreira, da família Cardoso. E assim vamos fazendo até chegar no fim da comunidade. A comunidade sai com a Nossa Senhora, vai visitar a Nossa Senhora, vai para a margem do rio, visitando todas as famílias, celebrando junto com a família na casa, convidando a família para vir participar da sua festividade. O ano, nós vamos celebrando, dentro da vida da comunidade, o domingo, a novena de Nossa Senhora, que nós estamos celebrando agora, a novena de Perpétuo Socorro, já convidando um pouco. Quando acaba uma festa, a gente já começa a se preparar para outra festa, a festividade. Já quando chega do mês de maio em diante, começa a se organizar mesmo direto, chamar o povo, fazer planejamento dentro da comunidade, de onde vai sair o Ciro, qual é a comunidade que não precisa tirar o Ciro. Aí vamos falar do tema, já vai começar a estudar o tema que vai ser elaborado durante a festividade da comunidade. E assim, conforme cada família deseja colaborar, a comunidade deixa livre. A comunidade não diz, olha, nós queremos que vocês doem isso. Não, a comunidade diz, olha, nós precisamos de doação. O que vocês doarem, nós vamos receber. Aí, cada um doa uma coisa diferente da outra. Eles doam bolo, tem outros que doam, por exemplo, frango. Tem outros que doam, às vezes, objetos mesmo, que compram mesmo lá em Abaetetuba, né? A gente quer, né, que os jovens estejam sempre presentes na vida comunitária. Então, preservando a cultura e as tradições, a gente vê que vai passando de geração em geração. Os jovens normalmente costumam se envolver na questão das bandeirinhas, né, na organização do arraial. E também eles vêm ajudar, né, contribuir para a limpeza da igreja, do centro comunitário. Estão sempre à disposição para vendas de bingo e também na organização da barquinha. Olha, sempre a data do Sírio, a gente faz assim, uma data que vem no meio do mês de setembro para o fim de setembro. Que não faz assim do dia 1º de setembro, e mesmo nesse período a gente sempre procura fazer na parte final de setembro, porque nós já tem tradição que a nossa festa é do dia 15 de setembro para o final. E nas ilhas é assim. Então, nesse período já tem comunidade nas ilhas que festejam, entendeu? Aí no Maracapucô. Dificilmente tem outras festas que concorrem com nós nesse período, porque esse período já é do Santa Maria. Aí cada comunidade tem um período. Sagrado tem, São José tem, porque também a gente precisa visitar essas comunidades no período da festa dele. Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Eu não tenho mesmo a data certa, né? Mas pela minha adolescência em diante, assim, no base de uns 15, 16 anos, eu participo do Ciro.
A importância do Círio para a moratória da comunidade é o início da festividade. Manifesta-se a fé no meio do povo. Isso tem uma importância muito grande para todos os povos da comunidade. Principalmente porque a comunidade se reúne junto para festejar esse momento tão especial. As pessoas se alegram uma com as outras. Tem vezes que a gente passa tempo sem se encontrar com pessoas, né? Que às vezes são da nossa comunidade, mas que não moram aqui. Moram em Belém, moram em Abaeté, tem uns que moram até em outros municípios. Mas quando chega no período da festa, esse pessoal vem para participar da festa e matar a saudade. Isso aqui, para mim, eu acho muito importante. Quando esse pessoal vem, a gente faz uma acolhida especial para eles, né, mano? Porque eles passaram muito tempo sem vir. E eles são ex-moradores da nossa comunidade. O Círio, ele, pra mim, ele é é tipo assim, é uma renovação pra mim. Cada ano quando chega o dia do Círio de Santa Maria, pra mim é uma renovação. Eu tipo assim, me sinto, né, a gente sente renovado, né? Chega naquele momento que a gente toca na imagem de Santa Maria, pra gente é uma renovação de vida, de espírito. Olha, o Círio, para nós, ele representa uma coisa muito boa, que é para evangelizar o nosso povo. Principalmente porque nós, no Círio, nós aprendemos na vida da comunidade rezar os 8 dias da festa. Fala da manifestação da fé. Então, uma pessoa que organiza sua embarcação com balão, com bandeira, com foguete, se manifestando a fé da organização do Círio para manifestar a fé sobre Nossa Senhora. É uma promessa que eu tenho, né? Que assim, eu sempre olhei, no caso, a mamãe sempre foi devota de Nossa Senhora. Eu cresci vendo a devoção dela, então eu fui me pegando a isso. Aí, no meu caso, me aconteceu que eu tinha um problema muito grande no meu estômago. Eu vivia bronqueado no meu estômago, passava mal, desmaiava. Quando foi um ano, eu fiz uma promessa que se Nossa Senhora Santa Maria me curasse, cada ano da minha vida eu ia doar, que quando chegasse o dia do Círio, a minha promessa é de acompanhar Nossa Senhora Santa Maria da vinda do Círio até a entrada dentro da igreja, no lado dela, sem largar para momento nenhum. Enquanto eu tiver vida e saúde, nós vamos fazer isso. Nós promessamos em Deus que dê tudo certo. Outras comunidades são convidadas para vir celebrar com nós na comunidade. Convidamos comunidade vizinha, comunidade que faz parte do setor e comunidade que não faz parte do setor de manifestar esse momento de alegria com nós.
Sírio representa para os jovens uma tradição de fé. A gente vê que hoje em dia, né, os jovens eles não têm mais aquele entusiasmo, aquela formação que os jovens de antigamente tinham, né? Aquela alegria de estar sempre nos movimentos, né, da pastoral da juventude, nas missões jovens e da Páscoa Jovem. Mas a gente ainda vê que ainda tem ainda os jovens que têm essa vontade de estar ali presente, incentivando e estar, né, construindo coisas novas. Eu posso estar dentro da realidade, às vezes, das famílias, e aí a gente vem com a coordenação da comunidade e fala como nós vamos fazer para ajudar. Aí é legal isso, porque você se sente uma pessoa que você não tem, você nem é rico para dar tudo, mas aí você é uma pessoa que está lá com alguém da comunidade para ouvir, ver a necessidade, enfim, reunir a comunidade para ir buscar essa ajuda. E essa ajuda sempre com a participação de todos. Na realidade, o Sírio era para representar um momento muito forte na vida da comunidade. Quando acabasse a festa da comunidade, aquele povo que acompanhou Nossa Senhora era para vivenciar o amor dentro da vida da comunidade. Nem muitas vezes acontece, mas tem pessoas que olhando para Nossa Senhora, olhando para toda aquela preparação que aconteceu durante a festividade, vem até a comunidade agradecer e louvar a Deus pela maravilha que recebe de Nossa Senhora. É uma cultura católica que nós temos na nossa igreja católica. Onde existe, por exemplo, comunidade, tem festa. E se tem festa, começa com o quê? Com um sírio. Aí o sírio é um dos momentos mais importantes da festa da comunidade, é o sírio. Porque no período do sírio, vem os ex-moradores que moravam aqui de Abaetetuba, tem vezes que até de Belém vem para participar do Sírio de Santa Maria. E aí eles vêm, colaboram, fazem tudo. Eu vou te falar uma coisa. O que marcou muito eu foi a união. A união dessa comunidade. Porque quando eu falo uma coisa, tudo isso. Eu não é.